Quem são os filósofos mais influentes da tradição ocidental? Se você quer saber, fique nesse vídeo até o final. Eu começo falando de dois que são o início da nossa tradição. É claro que o início, na verdade, são os pré-socráticos, mas esses dois erigiram a base, digamos assim, da metafísica ocidental, da ciência, e são Platão e Aristóteles. Como você pode ver aqui no meu caderno, esse é o caderno que eu uso para os roteiros dos vídeos do canal. Olha que legal. É da pintura, a famosa pintura da Escola de Atenas, de Rafael, que eu comprei no Museu do Vaticano. Platão está apontando para cima, Aristóteles para baixo, né? Mundo das ideias, mundo da vida, mundo da natureza, né? O único mundo que existe para alguns filósofos, ao passo que para os outros idealistas, como Platão, existe um outro mundo, um mundo das formas puras. Essa metafísica vai estar muito presente, por exemplo, na teologia cristã, que é a principal religião do Ocidente, em termos de história, e, portanto, a obra de Platão foi muito importante para o cristianismo e para filósofos cristãos, como Santo Agostinho, entre outros. E não só, o Platão ele vai ter nos seus diálogos ideias muito importantes na nossa cultura, como a ideia da eternidade da alma, da imortalidade da alma, com o seu personagem do Sócrates, no Fédon, em outros textos, a ideia de Eros, a investigação sobre o amor, a ideia da beleza como uma coisa que está além da beleza física, a beleza eterna, a beleza verdadeira, a beleza suprema, a tríade do bom, do belo e do verdadeiro, que são ideias muito basilares na nossa cultura, está na obra de Platão. E Aristóteles vai ser quem vai tentar primeiro sistematizar a filosofia, digamos assim. É difícil você encontrar uma matéria sobre a qual Aristóteles não tenha um tratado a respeito, Mesmo a psicologia, mesmo a astronomia, coisas que a gente conhece com esses nomes hoje em dia. Na época, Aristóteles foi quem, se não inaugurou, contribuiu para a inauguração desses diversos saberes. Ele é um pai da ciência, digamos assim. E ele vai estar interessado nas coisas como elas são no mundo, nos animais, nos objetos, nas substâncias, como elas aparecem, sem subjugá-las a um outro mundo, a uma forma pura e perfeita, mas examinando como que funciona aquilo que a gente conhece aqui no mundo material. Então, Aristóteles vai ter, além disso, uma poética, uma retórica, uma metafísica, uma física e por aí vai. Então, todos os principais saberes das ciências vão partir muito, vão beber muito da fonte de Aristóteles, que foi também um pensador muito importante no período medieval, com São Tomás de Aquino, com toda a escolástica fundada em cima da sua filosofia. Além desses dois, a gente, dando um salto agora para a Era Moderna, a gente pode pensar no René Descartes, que vai ser um pensador inaugurador da filosofia moderna, em certo sentido, por tentar tornar a filosofia algo mais concreto, algo sobre o qual a gente não pode duvidar, as verdades filosóficas, e vai ser mais restrito, vai ser alguém que vai estar em busca da verdade de uma maneira não escolástica, mas de uma maneira mais científica. Descartes vai ser muito importante para a ciência de maneira geral, não só para a filosofia, com o plano cartesiano e muitas outras invenções, mas ele vai ter uma dualidade também que é importante na tradição ocidental, que é a dualidade entre corpo e alma, a sua visão mecanicista da realidade, dos seres, e o seu famoso penso logo existo, que vai, a partir da dúvida, buscar bases concretas para o saber. Ele vai não partir em investigações metafísicas, como fazia a filosofia anteriormente, mas ele vai tentar tornar a metafísica mais concreta, tornar as investigações filosóficas mais científicas. Algo que vai ser continuado também por Immanuel Kant de uma outra maneira. Kant que vai colocar limites à metafísica,
afirmando que nós não temos acesso às coisas em si mesmas, apenas à sua representação, ao seu fenômeno, a forma como a gente representa as coisas, sendo questões metafísicas como alma, como espírito, como Deus, inacessíveis para o ser humano, para nossas faculdades mentais. Então ele vai restringir o campo filosófico apenas àquilo que pode ser conhecido. O que vai ser feito também na filosofia analítica, de uma outra maneira, com uma outra abordagem no século XX, com Wittgenstein. Mas enfim, a crítica kantiana foi fundamental no período do Iluminismo para a filosofia tentar se tornar uma ciência, para tentar organizar o pensamento de maneira geral e limitar questões que não são acessíveis para o ser humano. Depois disso, a gente pode pensar em um filósofo que basicamente virou a história da filosofia do avesso, olhando do ponto de vista de valores, que foi o Friedrich Nietzsche. Ele dizia que depois de todos esses séculos de antinatureza, ele, enquanto um destino, seria considerado um marco na história da humanidade, né? Viveria antes e depois dele. Claro que há todo um elogio ao egocentrismo, né, e uma autoexaltação proposital no trabalho do Nietzsche, vista principalmente no Ecce Homo, sua autobiografia, mas ele se coloca como aquele que descobriu a moral cristã, descobriu a moral platônica também, algo que é como uma calúnia, como uma vingança contra a vida, por uma incapacidade de olhar para a realidade do jeito que ela é. Então inventa-se um além, inventa-se um paraíso, inventa-se um Deus, inventa-se um ideal ascético, o modo de ser do santo, do bom, porque não se consegue viver de modo afirmativo, de modo criador, de modo forte, e sim precisa de um subterfúgio para ocultar a sua própria fraqueza e sua própria desconfiança contra a vida. Então, é uma virada, digamos assim, nietzschiana, que promoveu um verdadeiro abalo do ponto de vista filosófico, né, na história ocidental, e que permitiu o surgimento de outras correntes, não só na filosofia, mas como na psicologia também. A gente vai ter a fenomenologia muito em seguida, né, depois a gente vai ter os pós-modernos. Ambos provavelmente não existiriam se não fosse o trabalho do Nietzsche. E é um pensador que até mesmo falava, né? Eu não sou um homem, eu sou um dinamite. Então a influência dele está no nosso mundo de maneira patente. Claro que isso não aconteceu em vida, né? Ele mesmo dizia, alguns homens nascem póstumos, né? Meus leitores são os de depois de amanhã e tudo mais, mas a influência está por toda parte. Ele acreditava que o seu nome estaria associado a uma das maiores crises que a humanidade já viveu, né, com o fenômeno da morte de Deus, da queda desse valor superior, né, desse ciclo civilizacional que se esgotara com a ciência moderna, né, com a nova sociedade de mercado, com a nova geopolítica mundial. Isso tudo fez com que aquela raiz cristã ficasse enrijecida, algo que não tem mais o peso que teve ao longo de todos esses séculos. E o ser humano, então, tentaria colocar alguma coisa no lugar, né, com os ídolos modernos, com o Estado, com o totalitarismo, com outras ideologias, e isso ia resultar numa catástrofe, né? Uma catástrofe que a gente viu no século passado, que foi prevista tanto por Nietzsche quanto por Dostoiévski, né, que vai tematizar se Deus não existe, tudo é permitido, né, o fenômeno do niilismo na sua obra. E com isso a gente tem uma influência muito grande, né, também do ponto de vista dos criadores de valores, né, dos aniquiladores, filósofos pós-modernos que vão buscar reexaminar valores tradicionais da nossa cultura e, com Nietzsche, né, criar novos conceitos, novas ideias, como Deleuze, como Foucault, pensadores que também dependem muito da filosofia nietzschiana. Deixe a sua curtida se você gostou desse vídeo, pois isso ajuda o canal a crescer, aparecendo para mais pessoas. E comente sua opinião, se você discorda, se você colocaria outros filósofos. E fique à vontade também para acessar os links que estão na descrição,
que cada um corresponde a um livro de um filósofo que eu falei aqui como introdução, os livros que eu recomendo para se iniciar nas obras desses pensadores. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.